Vamos falar sobre um artigo que acabou de ser publicado no The New England Journal of Medicine a respeito do uso de opioides para tratamento da dor, assim como de um protocolo que acabou de ser publicado pelo CDC indicando quais são as indicações do uso de opioides na prática clínica do tratamento da dor. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de fala sobre medicina, sistema de saúde e o impacto sobre todos os nossos pacientes. Acabou de ser publicado no New England Journal of Medicine um artigo no Perspectivas, a gente já traduziu aqui para ficar mais fácil a gente conversar, a respeito do uso dos opioides, medicamentos que são de alta potência e utilizados para o tratamento da dor. Qual que é o grande desafio do uso desses medicamentos? É que eles podem causar dependência e ao longo da história do uso desses medicamentos, a gente encontrou um grande conflito de interesses entre as empresas que produzem esses medicamentos, as sociedades médicas e a forma como foram prescritos ao longo do tempo. Como consequência, muitos pacientes, principalmente nos Estados Unidos, foram vítimas da prescrição desses remédios de forma descontrolada e inadvertida, causando dependência desses pacientes e ainda mais evolução para outras dependências químicas. Isso está bastante documentado através de documentários, através de filmes, através de artigos. E hoje o New England acabou de publicar esse artigo relacionado a como deve ser feita a prescrição dos opioides, justamente para evitar que ocorram dependências químicas relacionadas ao uso dos opioides. Ou seja, para evitar que o medicamento seja prescrito de forma incorreta, inadvertida ou inadequada para pacientes dos Estados Unidos e ao redor do mundo todo. Então esse artigo é do Perspectives e ele cita um artigo que foi publicado pelo CDC, um protocolo clínico que foi publicado pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né? Center for Disease Control. Então, o artigo se chama Prescrição de Opioides para a Dor, a nova diretriz de prática clínica do CDC. Ou seja, qual é a nova diretriz, qual é o novo protocolo relacionado a como os médicos e médicas devem utilizar os opioides para o tratamento da dor. Ele foi publicado por esses autores, né? A Deborah Dowell, Kathleen Reagan, Christopher Jones, PharmD, Grant T. Baldwin, Roger Cho. Então são pessoas, médicos, pesquisadores que publicaram esse artigo hoje, no dia 3 de novembro de 2022. Vamos ler só a introdução dele porque é bem interessante. A dor afeta a vida de milhões de americanos e potencialmente reduz seu nível de função, saúde mental e qualidade de vida. A dor é algo que ninguém quer sentir, né? No entanto, o acesso limitado aos medicamentos de dor e a falta de clareza sobre as evidências, as respostas às evidências, o que existe de ciência a respeito desses medicamentos, que apoiam os tratamentos da dor, impedem que muitas pessoas com dor acessem toda a gama de terapias potencialmente úteis. Além disso, existem disparidades persistentes no manejo da dor de acordo com a raça ou grupo étnico, sexo, nível socioeconômico e densidade populacional, entre outros fatores. Os opioides continuam sendo comumente usados para tratar a dor, apesar da evidência de que seus benefícios a curto prazo são pequenos e apesar da evidência limitada de benefícios a longo prazo. Ou seja, os opioides continuam sendo bastante utilizados, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, em outros países também, ao redor do mundo todo, para tratamento da dor, mesmo não existindo evidência científica, mesmo não existindo pesquisa mostrando que realmente existe um resultado adequado do controle da dor, em termos de dor de curto prazo e para tratar a dor de longo prazo. Ou seja, existe uma pouca evidência sobre o uso de opioides para o tratamento da dor quando se leva em conta os riscos do uso dos opioides. Então, esse artigo aqui vai ficar o link na descrição depois para quem quiser dar uma olhada, mas ele referencia, na verdade, essa nova diretriz de prática do CDC. Se a gente for no site do CDC dar uma olhada, então essa é a nova diretriz de prática clínica do CDC para a prescrição de opioides para a dor dos Estados Unidos de 2022. Lembrando que o CDC é um órgão americano. Os autores são os mesmos autores daquele artigo que a gente acabou de falar, né? Dos Estados Unidos e do New England Journal of Medicine. E
Esse artigo é um artigo bastante longo que ele fala sobre a diretriz e ele atualiza, na verdade, né? Então, essa diretriz fornece recomendações para médicos que prestam cuidados à dor. Então, todos os médicos que atendem pacientes com dor deveriam ler esse artigo ou se inteirar, principalmente aqueles que estão em áreas ou especialidades que tratam de dor crônica ou dores agudas, incluindo aqueles que prescrevem opioides para pacientes ambulatoriais, ou seja, com consulta marcada com idade maior do que 18 anos. Esse artigo, ele atualiza a diretriz do CDC para a prescrição de opioides para a dor crônica dos Estados Unidos de 2016. Ou seja, antes existia um outro protocolo de 2016 que agora está desatualizado, porque o que acabou de ser publicado agora, ele atualiza como fazer essa prescrição. E ele continua aqui com vários parâmetros explicando como deve ser. Para você ter uma ideia, vale a pena dar uma olhada, todo médico, todo profissional de saúde que trabalha na área e trata a dor. Esse, então, é a edição, é o protocolo em si, né? Então, é o Centers for Disease Control and Prevention, que é o CDC, né? MMWR, que é como se fosse uma revista que publica esses guidelines nos Estados Unidos, novembro, dia 4 de 2022. Ou seja, a data para a publicação está para amanhã, na verdade. Então, é super recente esse guideline. É muito importante que médicos do Brasil e de todo mundo saibam sobre isso, né? Sobre os cuidados que a gente deve ter. Então, CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain. Então, é o protocolo de prática clínica do CDC para prescrição de opioides para a dor dos Estados Unidos 2022. Para a gente ter uma ideia de como ele é detalhado, essa publicação é um calhamaço aí de 100 páginas que vão desde introdução, como utilizar, quais são os métodos de desenvolvimento dos guidelines aqui, né? Como que se determina para quando, quem que deve receber, quais são as recomendações, como selecionar o opioide e determinar a dosagem e várias outras informações aí ao longo dessas 100 páginas. O link vai ficar na descrição para quem quiser dar uma olhada. Agora vamos dar uma olhada por que esse tema é tão importante. Basicamente porque existiu e ainda existe nos Estados Unidos e ao redor do mundo como um todo, mas principalmente nos Estados Unidos, uma epidemia da prescrição de opioides. Vamos dar uma olhadinha. Para isso a gente vai utilizar um vídeo do EDX que vai nos ajudar nisso. 1, 2, 3 e vamos lá. Então esse daqui é o vídeo do TEDx aí, que ele vai nos ajudar, é o TED Education, né? Lessons Worth Sharing. Então as lições elas merecem ser compartilhadas. Vamos usar a tradução aí, vamos dar uma olhadinha a respeito do que esse trecho nos ensina aqui sobre os opioides. Então aqui essa frase, né, do cirurgião geral dos Estados Unidos, que é um posto de referência, né, nos Estados Unidos, do Ministério, o que seria o equivalente ao nosso Ministério da Saúde, um médico de referência falando quais são as orientações, né. Então a opioid overdose, então a overdose por opioide, as mortes por overdose de opioides foram 5 vezes mais altas em 2016 do que em 1999. 5 vezes mais altas. A maioria dessas mortes foi não intencional. More than 3,000 years ago, a flower began to appear in remedies in ancient Egyptian medical texts. Across the Mediterranean, the ancient Minoans likely found ways to use the same plant for its high. Both ancient civilizations were onto something. Opium, an extract of the poppy in question, can both induce Então todo mundo já ouviu falar, né, da papoula, que o ópio vem da papoula e que ele provoca prazer e reduz a dor. E aí, então, normalmente ele foi extraído de forma natural e ao longo do tempo foi desenvolvido de uma forma sintética. Pleasure and reduce pain. Though opium has remained in use ever since, it wasn't until the 19th century that one of its chemical compounds, morphine, was identified and isolated for medical use. Então, na verdade, a morfina é um dos componentes, né, do ópio aí, que é um isolado, né, químico e que basicamente deriva da papoula e que tem esses efeitos potencializados. Morphine, codeine, and other substances made directly from the poppy are called opiates. Então não é só a morfina, né, que ela é um derivado da papoula, que é um opiáceo.
Tem outras medicações que são muito comuns. Aqui no Brasil, principalmente a codeína e a morfina, né? São derivados diretos da papoula. E aí tem os derivados sintéticos. In the 20th century, drug companies created a slew of synthetic substances similar to these opiates, including heroin, hydrocodone, oxycodone, and fentanyl. Aqui, então, a gente tem outras substâncias, algumas delas consideradas drogas, né? Drogas ilegais, né? Ilícitas. Heroína, por exemplo. Hidrocodona, oxicodona e fentanil são medicamentos sintéticos, então, utilizados como são opiáceos, né? Que são utilizados nos hospitais para tratamento de dor. Só que aí vem a questão. Aquele protocolo que a gente acabou de ver do CDC, que foi citado no artigo do New England, ele orienta como esses medicamentos devem ser utilizados na prática clínica a partir de agora. Whether synthetic or derived from opium, these compounds are collectively known as opioids. Synthetic or natural, legal or illicit, opioid drugs are very effective painkillers, but they are also highly addictive. In the 1980s and 90s, pharmaceutical companies began to market opioid painkillers aggressively. Aqui vem um conflito de interesse muito grande. Muitas empresas farmacêuticas começaram a fazer um marketing super agressivo, direto para o consumidor a respeito de opioides e também através das sociedades médicas e das outras especialidades e outras áreas da saúde para induzir os médicos, médicas, profissionais de saúde a prescreverem opioides como se não houvesse problema, mas na verdade havia problemas principalmente com dependência química a esses remédios. E isso aconteceu. Tem a ver com um super conflito de interesse das empresas farmacêuticas, isso é bem documentado, de que visando lucro, fizeram uma força de venda para vender esses opioides, esses remédios, e induziram muitos profissionais de saúde, principalmente nos Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores de medicamentos do mundo, a prescreverem esses medicamentos e a consumirem esses remédios. Como consequência, as empresas lucraram muito, mas também viciaram uma grande parte da população nesses medicamentos e futuramente em outras drogas. Aqui vem uma questão de conflito de interesse enorme. A gente fez um vídeo recente aqui no canal sobre ESG, né? Sobre aquela sigla que fala sobre a sustentabilidade das empresas, sobre ter um comportamento adequadamente em termos de ambiental, social e governança. Não adianta essas empresas tomarem medidas ambientais se elas continuarem fazendo esse tipo de coisa, fazendo prescrição de medicamentos inadequados e viciando a população. Aqui entra uma questão em que é importantíssimo a gente discutir naquele ESG. Quando a gente fala em conceitos ESG, a gente tem que levar em consideração o core business da empresa, como a gente falou no vídeo. Não vou falar mais, vou mais estender mais. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no vídeo que a gente publicou aqui no canal a respeito de ESG e a área de saúde. Actively downplaying their addictive potential to both the medical community and the public. The number of opioid painkillers prescriptions skyrocketed, and so did cases of opioid addiction, beginning a crisis that continues today. Então, esse vídeo continua, mas aqui fica a nossa parte aqui. Quem quiser interesse, vai ficar o link na descrição. Mas basicamente, uma coisa que é importantíssima da gente lembrar é que existe conflitos de interesses na área de saúde. Por isso que é tão importante a gente medir resultados em saúde. A gente medir se o paciente, as pacientes estão realmente melhorando ao longo do tempo. Porque só medindo os resultados de saúde dos pacientes é que a gente consegue entender realmente se eles estão melhorando ao longo do tempo. Se o maior objetivo do sistema de saúde, que é melhorar a saúde dos pacientes, está sendo atingido. Se a gente tivesse medido o valor em saúde, medido resultados em saúde ao longo dos últimos anos, dificilmente ocorreria uma crise de opioides como aconteceu nos Estados Unidos, porque ao longo do tempo, rapidamente se viriam que esses pacientes estavam piorando, estavam tendo maior dependência química ao longo do tempo. Mas por não se medir valor no sistema de saúde, os pacientes ficaram dependentes químicos. Muitos deles foram, obviamente, induzidos para outros medicamentos, para dor, por uma sobreprescrição desses medicamentos, uma dependência química realmente. Isso é falado nesse vídeo. E é bem interessante. E isso é muito bem documentado. E se a gente tivesse medição de valor em saúde, provavelmente isso não aconteceria. Lembrando que valor em saúde são os resultados de saúde que importam para o paciente.
E isso é algo fundamental da gente medir se a gente quiser prevenir outros tipos de crise, como essa crise do opioides. Então, esse era o objetivo do vídeo de hoje, mostrar que existe uma nova tendência aí de prescrição de medicamentos opioides. Se você nunca ouviu falar sobre o que é opioides, dá uma olhadinha nesse vídeo. Se você é um paciente que usa um dos medicamentos, seja morfina, codeína ou qualquer outro medicamento, né, oxicodona ou qualquer um derivado sintético relacionado aos opioides para tratamento de dor e você não se encontra em nenhum daqueles casos em que está adequadamente prescrito, como diz o guideline, vale a pena você conversar com o seu médico, porque a gente não quer ter, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, uma crise de opioides aumentando ao longo do tempo. Por isso é tão importante esse guia que foi produzido hoje pelo CDC, foi publicado aí e divulgado no The New England Journal of Medicine. Se você quiser saber mais sobre esse conceito de valor em saúde, que podem ajudar a prevenir crises futuras como essa, fica a sugestão de acompanhar o canal. A gente fala bastante sobre VBHC, sobre valor em saúde por aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!